O arcadismo ou neoclassicismo foi um estilo literário predominante no século XVIII, presente em diversos lugares do mundo. Teve importância fundamental em Portugal e no Brasil. Além disso, o contexto histórico do arcadismo é contemporâneo ao iluminismo, à ascensão da burguesia e ao declínio da monarquia absolutista. O século XVIII teve acontecimentos históricos fundamentais para compreender o arcadismo. Alguns deles são: queda das monarquias absolutistas pelo mundo, ascensão da burguesia, desenvolvimento técnico e tecnológico, forte êxodo rural, investimentos em educação em massa e ampliação da população urbana. Características do arcadismo. Uma das características do arcadismo seria a exaltação da natureza, que é partindo de um desejo bucólico. O arcadismo estava sempre em busca pelos valores da natureza, fazia muitas referências à terra e ao mundo natural. Outra característica do arcadismo seria a inspiração greco-romana, que para os arcades, a arte greco-romana era considerada um modelo de perfeição, equilíbrio, beleza e simplicidade. Outra característica seria a exaltação ao homem puro. Os arcades se preocupavam muito com a essência natural do homem e buscavam inspiração nas pessoas que tinham uma relação perfeita com a natureza, ou seja, os indivíduos que mais se aproximavam eram os pré-históricos. E outras características do arcadismo seriam basicamente influências da filosofia francesa, inspiração nos modelos renascentistas, tom de confissão nos textos, estado de espírito espontâneo no âmbito dos sentimentos, uso de apelidos, objetividade nas escrituras, idealização da mulher amada, racionalismo, pastoralismo, linguagem simples, fingimento poético e temas épicos. Basílio da Gama nasceu no arraial de São José do Rio das Mortes. O seu pai foi Manuel da Costa Vila-Boas, capitão-mor do Novo Descobrimento, e sua mãe foi uma das netas do oficial militar Leonel da Gama Beles. Em 1757, já órfão de pai, começou a frequentar o Colégio dos Jesuítas no Rio de Janeiro, quando 2 anos depois, em 1759, Gomes Freire de Andrade, primeiro conde de Bobadela, ordenou fechar o colégio como parte da campanha de perseguição movida pela coroa de Portugal contra a Companhia de Jesus. O jovem Basílio manteve-se fiel à sua vocação e seguiu para Roma, à procura do apoio da Igreja Católica para sua fé. Entre os anos de 1760 e 1766, foi admitido graças ao poeta Michel Joseph Morey, na Arcádia Romana. No decorrer de 1768, foi detido em Lisboa, acusado de simpatia com os jesuítas. Em troca da liberdade, prometeu às autoridades ir viver em Angola. Logo em seguida, capitulou diante do poder exercido pelo futuro Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, responsável direto pela perseguição aos jesuítas. Basílio escreveu então um cântico dedicado à filha do Marquês, exaltando-o, vindo a cair em 1769 nas graças dele. Por essa época estreita-se a sua ligação com Pombal, de forma que se torna oficial administrativo e secretário dele. Com a queda política do seu protetor, Basílio passou a sofrer perseguições políticas, sendo obrigado a se deslocar da corte para a colônia do Brasil e vice-versa. Num período em que estava em Lisboa, veio a falecer em 31 de junho de 1795. Dentre as principais obras de Basílio da Gama, podemos destacar 7 delas. A primeira é o Epitalâmio às Núpcias da Senhora Dona Maria Amália, de 1769, O Uruguai, um poema, também de 1769, Os Campos Elíseos, de 1776, A Relação Abreviada da República, em 1788, O Lenitivo da Saudade, em 1788, Quitúbia, em 1791, e A Declamação Trágica, em 1820. O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, é chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Características do Barroco.
O barroco é um estilo de época marcado pela oposição e pelo conflito, o que acaba revelando uma forte angústia existencial. Dessa forma, as obras literárias dessa época apresentam visões opostas, tais como antropocentrismo versus teocentrismo, sagrado versus profano, luz versus sombra, paganismo versus cristianismo, racional versus irracional, material versus espiritual, fé versus razão, carne versus espírito, pecado versus perdão, juventude versus velhice, céu versus terra, erotismo versus espiritualidade. E além do culto ao contraste, o estilo possui também essas características: fusionismo, fusão entre a visão medieval e renascentista, antítese e paradoxo, refletem uma época de contrastes, pessimismo, a felicidade impossível na terra só se realizará no plano celestial, feísmo, fascinação pela miséria humana, crueldade, dor, podridão e morte, rebuscamento, ornamentação excessiva da linguagem, atrelada a um apelo visual, hipérbole, que é o exagero, sinestesia, que é o apelo sensorial, cultismo, que é o gangorismo, jogo de palavras, sinônimos, antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem, hiperbato. Biografia de Gregório de Matos. Gregório de Matos foi o maior poeta do barroco brasileiro. Desenvolveu uma poesia amorosa e religiosa, mas se destacou por sua poesia satírica, constituindo uma crítica à sociedade da época, recebendo o apelido de Boca do Inferno. Gregório de Matos Guerra nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 23 de dezembro de 1636. Filho de pai português e de mãe brasileira, foi criado no meio de uma família rica e influente de senhores de engenho. Foi aluno do Colégio de Companhia de Jesus, onde estudou Humanidades. Ao terminar o curso em 1652, Gregório de Matos seguiu para Portugal. Em 1653, ingressou na Universidade de Coimbra, onde cursou Direito. Depois de formado, exerceu o cargo de curador de órfãos e de juiz. Nessa época, escreveu seus primeiros poemas satíricos. Em 1678, ficou viúvo e recorreu ao arcebispo da Bahia para voltar ao Brasil. Em 1694, está de volta e vai viver no Recife, Pernambuco, longe de perseguições que lhe moviam na Bahia, embora proibido judicialmente de fazer suas sátiras. Gregório de Matos morreu no ano seguinte à sua volta ao Brasil, na cidade de Recife, no dia 26 de dezembro de 1695. Arrependido e reconciliado com a Igreja, na hora de sua morte compôs Soneto a Jesus Cristo. A obra de Gregório de Matos reúne mais de 700 textos de poemas líricos, satíricos, eróticos e religiosos. Inseridas no movimento do Barroco, reúnem pitorescos jogos de palavras, variedade de rimas, além de uma linguagem popular e termos da língua tupi e outras línguas africanas. Dentre essas, podemos destacar 4. Há umas saudades, o segundo soneto A Morte de Afonso Barbosa da Franca, A Inconstância dos Bens do Mundo, e a confusão do festejo do entrudo.